A paz de Deus, como vocês estão? Hoje vamos começar mais um devocional. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Hoje vamos falar sobre o Salmos 8, o Salmo de Davi. O Salmo 8 começa assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O Salmo 8 foi escrito por Davi e é um dos salmos mais belos da Bíblia. Ele fala sobre a majestade de Deus, a criação e o amor que o Senhor demonstra pelo ser humano. Davi começa e termina o salmo com a mesma declaração: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Isso nos ensina que tudo começa e termina em Deus. Vivemos em uma geração que busca reconhecimento humano, aprovação das pessoas e valorização nas redes sociais. Porém, Davi nos lembra que a verdadeira grandeza não está em nós, mas em Deus. Quando contemplamos os céus, as estrelas, a lua e toda a criação, percebemos o quanto Deus é poderoso. Ele criou tudo com uma simples palavra. Gênesis 1:3 declara: haja luz, e houve luz. Nosso Deus não precisou de ferramentas, máquinas ou ajuda. Sua palavra foi suficiente para criar todas as coisas. E Deus, ele usa os pequenos. No versículo 2, Davi declara: da boca das crianças e dos que mamam, suscitastes força. Deus escolhe usar aqueles que o mundo considera pequenos. Muitas vezes pensamos que não somos capazes, não temos conhecimento suficiente ou experiência para servir a Deus. Mas Deus não procura os mais capacitados. Ele capacita aqueles que se colocam à disposição dele. Foi assim com Davi, foi assim com Gideão, foi assim com Jeremias, foi assim com todos os discípulos. Deus continua usando pessoas simples para realizar grandes obras. E qual é o valor que Deus dá ao ser humano, né? Chegamos aos versículos mais conhecidos destes salmos. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Davi olha para o universo e faz uma pergunta profunda: quem somos nós diante da imensidão da criação? Somos pequenos, somos limitados, somos frágeis. Mas mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus cuida de nós, mesmo assim Deus nos visita. Essa verdade deve nos encher de gratidão. O Criador do universo conhece o nosso nome. Aleluia! Conhece as nossas lágrimas, conhece nossas lutas, conhece os nossos sonhos. Deus confirmou esse cuidado quando disse em Mateus 10:30 assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Aleluia! E no versículo 5 diz assim: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O pecado tentou destruir a identidade humana. Muitas pessoas vivem se sentindo sem valor, sem propósito, sem importância, mas Deus nos criou com propósito. Você é um propósito de Deus. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você foi planejado pelo Senhor. Existe um propósito divino para a sua vida. Em Efésios 2:10 declara assim: porque somos feitura dele, somos obras das mãos de Deus.
Davi também fala sobre o domínio que Deus entregou ao homem. Isso não significa exploração, significa administração. Deus nos confiou responsabilidades. Devemos cuidar daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, nossos talentos, tudo pertence ao Senhor. Somos apenas administradores. Vivemos dias em que muitas pessoas se sentem insignificantes. A ansiedade cresce, a depressão aumenta, o vazio espiritual se espalha. Mas o Salmo 8 nos lembra que Deus continua olhando para nós. Ele não nos abandonou, Ele continua cuidando dos seus filhos. Quando você se sentir sozinha, lembre-se, o Deus que criou as estrelas conhece a sua história. O Deus que sustenta o universo, sustenta a sua vida também. O Deus que governa os céus continua no controle da sua caminhada. Aleluia! Então vamos levar à prática esse ensinamento poderoso que Deus nos confiou. Reconheça diariamente a grandeza de Deus. Valorize a sua vida, uma vida que Deus te deu. Confie que Deus conhece as suas necessidades. Cuide bem dos seus recursos. Os recursos que Deus colocou em suas mãos. Nunca se considere pequeno demais para ser usado por Deus. Amém? O Salmo 8 nos leva a olhar para cima, para o alto. Quando olhamos apenas para os problemas, perdemos a esperança. Mas quando olhamos para Deus, nossa fé é fortalecida. O Senhor continua sendo grande, continua sendo poderoso, continua sendo fiel e continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Por isso podemos declarar junto com Davi: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Glórias a Deus. Então, mediante essa palavra gloriosa, que espero que tenha entrado em seu coração, vamos fazer uma oração. Amém? Se puder, feche seus olhos, incline sua cabeça como um ato de reverência ao nosso Pai amado. E repita comigo assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, e por essa mensagem do Salmo 8. Tu és grande, poderoso, majestoso. Os céus continuam e anunciam a tua glória, e toda a criação revela o teu poder, meu Pai. Pai, muitas vezes nos sentimos pequenos diante das lutas da vida, mas hoje somos lembrados de que o Senhor nos conhece e cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Obrigado porque o Senhor vê nossas lágrimas, nossas dores, nossas necessidades. Fortalece cada pessoa, Senhor, que está assistindo este vídeo. Renova a fé dos cansados. Meu Pai, levanta os abatidos, restaura, Senhor, os que perderam a esperança, que possamos reconhecer diariamente a Tua grandeza, Pai, e confiar no Teu cuidado. Abençoe cada lar, cada família aqui representada, Senhor, e cada projeto apresentado diante de Ti, que a Tua presença nos acompanhe todos os dias da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o santo nome de Deus e do nosso amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E até o próximo capítulo dos Salmos. Amém. Glória a Jesus.